Meus amigos, vivemos uma super quarta e, ao que tudo indica, continuamos a viver uma grande semana. Nessa última quarta, vimos um princípio de alta no início do dia que foi devolvido na parte da tarde. Explicaremos o porquê isso aconteceu, quais foram os principais dados econômicos que implicaram nessa volatilidade, quais foram as principais falas de Jeremy Powell que vão influenciar dentro do curtíssimo e, claro, dentro do médio prazo o mercado dos criptoativos, quais são as projeções de agora e para o futuro da economia norte-americana e como tudo isso pode impactar na ação de preço do nosso mercado, o mercado cripto. Eu explico para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Bom, no vídeo de hoje iniciaremos, é claro, direto ao conteúdo. Se você não vive numa caverna, você provavelmente viu esse turbilhão de emoções, turbilhão de notícias acontecendo nas últimas 48 horas, em específico nessa última super quarta que vimos ontem. Dados de inflação, declaração do FOMC e, claro, a tão aguardada coletiva de Jeremy Powell, presidente do Fed, deixando pistas sobre o que pode acontecer na economia norte-americana que influencia diretamente no nosso mercado, o mercado dos criptoativos. Fazendo uma recapitulação rápida para vocês, como eu mostrei na abertura do vídeo, aquela questão gráfica, na manhã de quarta-feira vimos uma boa recuperação do Bitcoin voltando a 70 mil dólares. Isso foi impulsionado devido aos dados de inflação, que trouxeram dados abaixo das expectativas, mostrando um certo controle da inflação norte-americana ao consumidor. Os dados foram esses aqui, reportados por volta das 9h30 da manhã, e como a gente pode ver, o IPC no mensal e também no anual, e também considerando o núcleo do IPC, vimos todos os dados abaixo do que se esperava e abaixo dos últimos dados reportados referente ao mês de abril. Ou seja, isso é muito positivo. E por que os mercados trouxeram uma certa recuperação, incluindo o Bitcoin? Porque isso traz um certo recado para o Banco Central norte-americano, dizendo o seguinte: olha, a inflação ficou controlada durante o mês de maio, parece que a inflação não vai continuar sendo um problema, ela está chegando em níveis aceitáveis e talvez não precisamos manter políticas monetárias tão rígidas. Talvez possamos ter cortes de juros mais cedo do que se espera e então mais cortes de juros durante o ano de 2024. Isso trouxe uma certa crença de que poderíamos ver um discurso favorável na tarde de quarta-feira, o que de fato não aconteceu. Durante a declaração do FOMC, que trouxe para a gente a estabilização das taxas, logo após vimos a coletiva de Jeremy Powell, contradizendo aquilo que foi dito por ele há mais ou menos 3, 4 meses atrás, quando ele disse que poderíamos ver mais ou menos 3 cortes de juros no decorrer do ano de 2024. Bancos, inclusive nos Estados Unidos, tinham essa como as principais projeções para esse ano. E isso agora mudou totalmente e por isso que trouxe essa água no chope de muita gente e vimos essa grande queda do Bitcoin retornando a 66, devolvendo toda a alta que tinha acumulado durante a parte da manhã. Quando ele falou o seguinte: sinalizando somente um corte de juros esse ano. Ou seja, aquilo que poderia ser 3 cortes de juros para o ano de 2024, significando para o mercado de renda variável algo muito positivo, agora foi drasticamente diminuído para possíveis apenas um corte de juros nesse ano inteiro. Agora, para você que se pergunta quando possivelmente esse corte de juros pode acontecer, bom, ele não deve acontecer na próxima reunião do dia 31 de julho, como a gente pode ver aqui, as projeções apontam apenas 11% de chance para que isso venha a acontecer. É claro que o mercado ele é dinâmico, podemos ver novos dados econômicos a serem reportados, mudando drasticamente essas probabilidades. Poderemos ver no decorrer do mês de junho e de julho membros ligados ao comitê votante do FOMC trazendo opiniões contrárias à do Jeremy Powell, o que possivelmente também traria oscilações nessas probabilidades, mas nesse momento a maior probabilidade que temos é que o corte ocorra durante o mês de setembro, na reunião do dia 18. Como também diz essa matéria, as chances de corte de juros pelo Fed em setembro avança e temos a grande probabilidade que aconteça então nesse mês. Não sabemos se teremos novos cortes de juros após o mês de setembro, durante o período eleitoral. Como a gente sabe, veremos aqui reuniões também no mês de novembro, durante o período eleitoral norte-americano. Reuniões também acontecerão no último mês do ano, em 18 de dezembro, e claro, não se sabe como a economia vai se comportar até lá, e por isso essas falas que foram ditas ontem pelo Jeremy Powell podem ficar no espaço, podem não ser consideradas e podem mudar drasticamente. No entanto,
para o momento atual é apenas um corte e por isso que os mercados não vêm reagindo tão bem, por isso que o Bitcoin nesse momento está em US$ 66.000 e pode continuar nessa lateralização chata até que a gente veja algo interessante, pelo menos macroeconomicamente falando, que influencie nessa ação de preço. Bom, ainda falando sobre essa questão dos juros, o papel do Fed na economia e, claro, esse ciclo eleitoral, também existem algumas crenças de que o Fed não vai tomar qualquer tipo de decisão de políticas monetárias, de cortes, de juros, até a eleição norte-americana acontecer em novembro. Inclusive, fala-se sobre um possível corte de juros acontecendo somente na última reunião do ano, em 18 de dezembro. Essa matéria aqui é bem interessante, eu separei para comentar com vocês uma fala de Trump no início desse ano. Naquele momento, existia uma grande especulação de possíveis múltiplos cortes de juros por parte do Fed à taxa básica norte-americana. E aí ele trouxe a seguinte fala: "Eu acho que o presidente do Fed, Jerome Powell, fará algo que provavelmente ajudará os democratas se ele reduzir a taxa de juros", disse ele no início desse ano em uma entrevista. Parece que ele está tentando baixar os juros para talvez conseguir eleger certas pessoas. Não sei. Obviamente, a taxa de juros sendo reduzida nos Estados Unidos poderia significar algo muito interessante para o candidato atual, Joe Biden, já que isso traria múltiplos benefícios ao mercado de renda variável, aquecendo a economia, caso a inflação e o mercado de trabalho não fossem empecilhos para tal, que até o momento, como sabemos, a inflação foi um constante problema, o mercado de trabalho continua muito forte gerando inflação e até por isso que o Fed não tomou essas medidas até o momento atual. Como diz por aqui, um adiamento até depois da eleição pode agora ser um obstáculo para Biden, que, segundo as pesquisas, recebe notas baixas por sua gestão da economia, apesar do baixo desemprego quase recorde, da riqueza familiar recorde e do crescimento acima da tendência. Obviamente que essa possível medida de corte somente depois da eleição é uma má notícia para a campanha de Joe Biden, que tem tentado desesperadamente convencer os eleitores que a economia está em boa forma graças à chamada Bidenomics, disse a consultora republicana Janet Hoffman. Então, basicamente, aqui o cenário ideal para o Biden seria de corte de juros antes das eleições, e isso de fato não vem acontecendo. Como já dizia Trump, possivelmente esse corte acontecendo antes, o Fed estaria trazendo um certo favorecimento a um dos certos candidatos. Eu não vejo isso dessa maneira, eu vejo, claro, economicamente falando, momentos oportunos para corte e momentos não oportunos para corte, mas é claro que muita gente gosta de jogar política no meio de tudo isso, mas apenas trazendo aí essa reflexão que existe nos Estados Unidos, onde em março se falava 3 cortes de juros, até o momento não vimos nenhum. Nessa última fala de Jerome Powell, agora nessa última quarta-feira, apenas sinalizou que pode acontecer em setembro, como também pode não acontecer. Enfim, a verdade é que até a chegada do dia 18 de setembro não teremos certeza de nada, a não ser especulações do mercado. Outro dado que foi divulgado no dia de hoje, que trouxe um aumento nas expectativas de corte de juros também para setembro, é a inflação relacionada ao produtor norte-americano. Foi divulgada em menos 0,2 referente ao mês de maio. Esse dado fica abaixo das projeções de 0,1 e fica muito abaixo do dado que foi anteriormente divulgado referente ao mês de abril, quando veio em 0,5%. Além disso, vimos durante o dia de hoje pedidos iniciais por seguro-desemprego, que contradiz bastante um dos dados reportados na última semana, que foi o payroll, onde vimos uma quantidade de vagas de empregos sendo geradas muito acima do que se esperava. Muita gente fala sobre uma certa estranheza na reportagem desse dado, já que continuamos a ver o desemprego subindo em 4%, semana após semana continuamos a ver pedidos iniciais por seguro-desemprego também subindo, mas as vagas sendo geradas continuam também a subir, ou seja, algo não está certo aí nessa conta, a conta não está fechando, pelo menos dentro do mercado de trabalho norte-americano, e claro que isso tudo pode também influenciar na próxima reunião do dia 31 de julho, a depender de como os mesmos dados forem divulgados no início do mês que vem, na primeira sexta-feira do mês que vem. E por último, e não menos importante, para a gente fechar essa parte macro, antes de entrarmos à última notícia do nosso vídeo, a Janet Yellen, que é basicamente a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, trouxe uma fala referente ao mercado de trabalho, esse que inclusive estamos falando agora. Ela fala que o mercado de trabalho no estado atual se assemelha ao ambiente
pré-pandemia, antes da pandemia começar. Como ela diz por aqui, o mercado de trabalho está um pouco menos aquecido, um pouco mais normal. O número de vagas de emprego em aberto diminuiu um pouco, tivemos uma explosão na participação da força de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho agora se assemelha ao que era antes da pandemia e os salários estão aumentando, mas um ritmo bem lento. Portanto, ela acredita que o mercado de trabalho não parece ser uma ameaça à inflação. Bom, e se o mercado de trabalho parece não ser uma ameaça à inflação, se a inflação demonstra um certo controle com os últimos dados que foram reportados, tanto a produtor quanto a consumidor, o que impede possíveis cortes de juros antes da eleição norte-americana? Bom, de fato, não sabemos e nem vamos saber a não ser que eles divulguem. Bom, agora partindo com vocês ao último tema desse vídeo, falando um pouquinho sobre uma fala de um banco chinês. Recentemente eu trouxe a vocês sobre a fala deles relacionada ao Bitcoin, onde eles falavam sobre o Bitcoin sendo reconhecido como possível ouro digital, ligando diretamente a escassez do criptoativo com a escassez do ouro. E por isso eles reconhecem, claro, o Bitcoin como um bom ativo a se investir. E quem fala isso é o maior banco da China. Eles agora, além de terem comentado sobre o Bitcoin como o ouro digital, agora falam que o Ethereum é o óleo, né, o petróleo digital, porque desempenha uma função tão importante digitalmente falando dentro do mundo das criptomoedas, como o petróleo desempenha hoje uma função no nosso mundo atual, na economia, como uma das commodities mais visadas. Então, sem Ethereum não temos DeFi, sem Ethereum não temos múltiplos projetos acontecendo e por isso o Ethereum também é imprescindível e eles chamam o Ethereum como uma commodity aqui, como se fosse o petróleo, fazendo aí essa alusão ao ouro digital que também foi feita ao Bitcoin. Bem interessante, ainda não divulgaram nada relacionado a compras de ETFs, a possíveis ETFs sendo criados na China, mas um primeiro reconhecimento é sempre muito favorável, ainda mais falando sobre um dos maiores bancos da China e até mesmo um dos maiores bancos do continente asiático. Dito isso, família, fizemos uma grande recapitulação sobre essa super quarta, falamos também sobre alguns dados dessa quinta-feira, projeções de curtíssimo prazo, projeções de médio e longo prazo e, claro, eu trago a vocês novidades também no meu vídeo que vai exclusivo à nossa comunidade de membros. Nesse próximo sábado, por lá, eu devo trazer mais novidades relacionadas ao cenário macroeconômico, além também de opiniões pessoais. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final e deixando o nosso próximo encontro marcado dentro do Clube de Membros nesse sábado. Até lá!